Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem forte para que você nunca deixe isso se aproximar da sua casa. Você, pai de família, e você, mãe, precisam ter o temor de Deus. Está faltando o temor de Deus e vemos e ouvimos muitas coisas acontecendo dentro das famílias. Esse texto que vamos ver agora é daqueles que muitos evitam pregar porque é desconfortável, choca e expõe a podridão do coração humano. Mas a palavra de Deus, ela não esconde a verdade e isso é para nos alertar. Aqui não vemos apenas um pecado sexual, vemos a consequência de quando o mundo entra na mente, mesmo depois de termos saído dele. Gênesis capítulo 19, versículos do 30 ao 38. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã: "Em toda essa região não existe homem que possa casar conosco, conforme o costume da terra. Nosso pai já está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes e a nossa linhagem não desaparecerá." Naquela mesma noite deram vinho ao pai e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: "Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai." Naquela noite, novamente deram vinho ao pai. A filha mais nova se deitou com ele. Novamente, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Desse modo, as duas irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz a um filho e chamou-o de Moabe, que é o pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz a um filho e chamou-o de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas de hoje. Muitas pessoas dizem que se afastaram do pecado, mas o pecado ainda vive próximo da vida delas. Aí você pode pensar: mas será que essa pessoa tem culpa? O pecado está indo para perto dela, mas ela, ao invés de fugir, está indo na direção dele. Isso é ter culpa. Por mais destruição que elas tenham visto que o pecado já fez na vida de alguém, essa pessoa continua indo em direção ao pecado. Ela continua dando espaço para o pecado fazer parte da vida dela. Foi isso exatamente o que aconteceu com as filhas de Ló. Elas viram que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra por causa do pecado e, ao invés de se santificar, ao invés de pensar: vamos viver retas diante do Senhor, o que elas fizeram? Foram embebedar o pai e ter relações com ele. Saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. As filhas de Ló cresceram vendo imoralidade como algo normal. Cuidado, você que na sua casa não tem o temor de Deus e vive deixando os seus filhos verem tudo o que você faz com a sua esposa ou com seu marido. Eles podem mais tarde andar pelos mesmos caminhos. Quando temos o temor de Deus, fazemos de acordo com a palavra. E vejam o que a palavra diz. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. É isso que você tem que fazer. Colocar as crianças, os seus filhos, no caminho do Senhor. Muitos, ao invés de aproximar os filhos de Deus, aproximam os filhos do pecado. Se você, desde pequeno, mostrar e ensinar o que é certo, seus filhos se tornarão bênção. Mas se fizer ao contrário, pode acontecer que seus filhos se tornem maldição para a sua vida. Que isso, pastor? Meus filhos virarem maldição? Sim. As filhas de Ló, por terem tido relação com o pai, fizeram surgir povos inimigos para o povo de Deus. As filhas de Ló, quando a pressão e o medo vieram, não recorreram a Deus, mas às soluções torcidas que aprenderam no mundo. Ou seja, elas fizeram aquilo que elas aprenderam. Muitos hoje
abandonam práticas antigas, mas mantêm a mentalidade corrompida. Saíram da boate, mas a boate não saiu do coração. Saíram da mentira, mas continuam vivendo dela de outra forma. Saíram da prostituição, mas a mente dela continua suja. A decadência começa quando se perde a referência de Deus. Se desde pequeno a criança tiver a referência de Deus na vida dela, quando crescer, o referencial dela será Deus. É dessa forma. Ló saiu de Sodoma e não buscou a orientação do Senhor. Isolou-se numa caverna, tornou-se passivo. Ou seja, ele aceitou o que estava acontecendo na vida dele. Está de bom tamanho o que está acontecendo, está bom assim. As filhas não pensaram na promessa de Deus, mas na necessidade imediata. Elas, na realidade, por terem crescido em meio a um povo que só tinha lascívia e prostituição no meio deles, elas acabaram buscando aquilo que parecia ser agradável. Por que parecia ser? Porque o pecado agrada muitas pessoas. O pecado é gostoso. O pecado não é algo que dói de imediato. Ele só dói quando vêm as consequências. Famílias se perdem quando o temor de Deus deixa de ser a base. Pais se calam, filhos se perdem e o pecado se instala como uma solução lógica para a vida da pessoa. Vocês sabiam que o pecado sexual pode destruir gerações? Moabe e Amon, filhos desse ato, se tornaram nações inimigas de Israel por séculos. Um momento de pecado gerou séculos de conflito espiritual e físico. Coloque uma coisa na sua cabeça. O pecado só vai ser gostoso na hora, naquele momento. Depois, ele vai ser muito dolorido. As consequências podem ser pequenas, mas também podem ser gigantescas. O que fazemos no oculto pode impactar nossos filhos e netos. O pecado sexual não é apenas prazer passageiro, ele semeia destruição duradoura. O que você quer para a sua casa, para a sua família? Bênção ou maldição? Para finalizar esta mensagem, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora para vocês. Não basta sair de Sodoma, é preciso tirar Sodoma de dentro de nós. É possível viver no monte e ainda pensar como o vale. É possível ter aparência de santidade, mas guardar nos bastidores hábitos e pensamentos corrompidos. Hoje Deus nos chama para nos purificar, para purificar a nossa mente, restaurar o altar familiar e cortar pela raiz tudo o que herdamos do mundo. Não podemos permitir que a cultura do pecado entre em casa, porque se entrar, não apenas vai nos destruir, mas comprometer as próximas gerações. Se você quer uma geração abençoada, ande nos caminhos de Deus e faça aquilo o que agrada ao Senhor. Não ande nos caminhos de Sodoma e Gomorra para que não venha ter um final triste. Sua casa merece o melhor. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra abençoada, palavra para podermos realmente continuar firmes na presença do Senhor. Tem muitas famílias sendo destruídas porque não colocam seus filhos desde pequeno na presença do Senhor. Tem muitas famílias necessitando que o Senhor entre na casa delas. Famílias em que os filhos estão vendo coisas erradas e quando crescerem irão fazer o mesmo. Pessoas que estão vendo aquilo que elas estão fazendo está completamente longe da tua presença, longe daquilo que o Senhor se agrada, mas mesmo assim continuam fazendo. Pai, toca no coração dessas pessoas, que essa mensagem, que é uma mensagem forte, chegue ao coração delas e elas possam se permitir, Senhor, permitir a presença do Senhor na vida delas, que elas possam reconhecer que elas estão erradas e que elas necessitam do Senhor habitando dentro da casa delas. Eu peço a Ti, meu Deus, manda uma bênção especial para cada uma dessas pessoas que ouviu esta mensagem. E se elas quiserem realmente estar na presença do Senhor, que elas possam se firmar os passos delas e os passos da família delas. Que elas possam, a partir de hoje, estar na presença do Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.